Olá, seja bem-vindo ao canal Tio do HTML. Eu sou o Marcelo. Eu havia mostrado para vocês anteriormente um editor de código bem simples, o Dini. É o que eu estou com ele aqui aberto. Eu havia comunicado a vocês que depois nós íamos fazer um menu. É o que nós vamos fazer agora. Esse menu, ele é bem simples. Não vou entrar em algumas questões como semântica, como containers, mas eu quero que você se atente simplesmente como é que você pode criar um menu no HTML, utilizando tags simples, tá certo? Então vamos lá. A estrutura básica de um HTML começa sempre com a tag raiz HTML, ok? Eu também vou inserir agora umas outras tags. Essas tags que eu vou inserir, elas não necessariamente são visuais, assim como a própria tag HTML. Quando você carrega um navegador, você não vai encontrar esta árvore HTML. Existem tags que elas são renderizadas, e existem tags que elas são simplesmente lidas pelo navegador, para que ele possa entender que aquele arquivo, que aquele documento que está sendo renderizado é HTML, tá certo? Bom, nós vamos colocar aqui um read, tá certo? Bom, joia. Por que nós não estamos utilizando um editor de código mais sofisticado? Se você é um iniciante em HTML, o que eu recomendo é que, de fato, você aprenda a digitar o seu código HTML. Isso é fundamental. Bom, vocês viram que eu simplesmente escrevi aqui read, ok? Ele completou. Primeiro eu fiz a abertura da tag, ele automaticamente completou com a tag de fechamento ou de fechatura. Então, olha só. Eu selecionei as tags e simplesmente dei um tab. Pronto, ele fez um recuo. Esse recuo é muito importante porque ele ajuda a ter uma visão um pouco melhor do código. Dentro aqui da tag read, eu vou colocar uma outra tag, vou chamar a tag title. Então, vamos lá? A tag title ela vai definir um título para a sua página, aquele título que aparece na abinha do navegador. Vou colocar aqui como menu 1, tá certo? Vou colocar menu 1 básico. Joia. Muito bem. Agora aqui eu vou colocar mais uma outra tag importante na estrutura HTML. Então nós temos uma tag raiz, que é a tag HTML, e uma tag extremamente importante, que é a tag body. Não que a rede não seja, ela também é. Então todo documento HTML basicamente vai ter a estrutura raiz HTML, um head, e depois ele também vai ter um body. Então eu vou colocar aqui o body ou body, como eu já ouvi muitos falarem, tá certo? Então olha só, dentro do body é que eu vou colocar o corpo da minha estrutura HTML, tá? Aquilo que eu quero que seja renderizado para o navegador. O navegador ele vai mostrar para o usuário. Então isso vai estar dentro da tag body. Aqui eu vou colocar uma tag chamada div, certo? Essa tag div nós podemos dizer que é uma tag de divisão. Ela cria uma divisão dentro da estrutura HTML. Ela é uma tag renderizável, ela é uma tag que ela pode ser formatada, ou seja, o usuário, quem estiver navegando pela sua página, ele pode ver essa página. A gente pode colocar forma, pode colocar cor, pode colocar borda. Bom, em um primeiro momento, eu vou simplesmente colocar aqui uma tag de âncora. Essa tag de âncora, que a gente também costuma chamar de link, ela tem a seguinte estrutura. Então, eu abro simplesmente, né, os sinais que eu estou utilizando para abrir ou compor a tag, né, o nome da tag, é os sinais de maior e de menor que tem no teclado de todos vocês, tá? Então eu vou colocar aqui A, esse A é de anchor, de âncora, tá certo? E eu vou colocar aqui simplesmente o href, certo? Opa, href. Você não precisa se preocupar com isso agora, em outro momento a gente fala sobre isso. E eu vou colocar aqui, né? Vou fechar, ó, simplesmente fechei com o sinal de maior e ele simplesmente fechou novamente para mim, tá certo? Muito bem. Aqui dentro eu vou colocar agora uma palavra, vou chamar de
contato. Ou melhor, vou chamar de home, certo? Muito bem, contato e home. Vou criar novamente uma outra âncora, né? Uma outra tag de link. Vou simplesmente copiar, joguei para a linha de baixo. Agora vou colocar, sim, a tag de contato. Ok? Joia. Vamos ver como é que está lá no navegador? Então, eu vou salvar. Essa pastinha está lá na área de trabalho. Vou minimizar aqui. Então, está aqui dentro. Ok. Vou dar 2 cliques e ele vai abrir o navegador. Tá? No caso, aqui eu estou utilizando o Firefox. Tá? Olha só. Eu tenho aqui as minhas duas tags, né, de âncora. E está aqui Home e Contato, que foi o que eu coloquei. Geralmente os menuzinhos, né, ele possuem posições, eles podem estar do lado direito, do lado esquerdo, pode estar posicionado, né, verticalmente, horizontalmente dentro da sua página. Tudo isso são formatações que são realizadas pelo HTML, tá? Ou perdão, pelo CSS. No momento aqui, eu não tenho nenhuma ação para esses links. Se eu clicar, simplesmente não acontece nada, porque eu não dei nenhuma direção para que eles pudessem ir, né, ou alcançar. Eles não estão linkados a nenhum outro arquivo, tá certo? Muito bem. Agora a gente pode começar a mexer um pouco com o CSS. O CSS ele é responsável por criar uma formatação, um estilo, uma nova roupagem para o HTML. E eu posso começar, por exemplo, colocando uma cor de fundo na minha tag que está contendo o meu menu, tá? Quero ressaltar o seguinte, aqui não é a melhor forma de se criar um menu, nós estamos simplesmente aprendendo como é que se pode criar um menu, mas essa não é a melhor forma. Futuramente nós iremos ver isso, tá certo? Então veja bem, aqui dentro do HTML eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui ó, no finalzinho da minha tag head e vou criar uma tag para dizer para o navegador, olha, aqui eu quero colocar o estilo CSS para a minha página. Então, simplesmente eu dei um Enter, venho aqui e coloco Style. Abri Style e automaticamente fechou o Style para mim, tá certo? Joia. Tá. Quem é que eu quero formatar? Quem é que eu quero que seja alterado? Eu quero que a minha div ela sofra uma alteração. Eu posso dar alguns apelidos a esta div. Posso colocar um apelido que a gente costuma chamar de ID, ou ID, ou uma classe. Eu não vou entrar em detalhe sobre ID e sobre classes agora. Mas veja bem, eu posso fazer a formatação pelo nome da tag, no caso div, por uma classe ou por um ID. Como é esse único elemento que nós temos de ID aqui no meu HTML, eu vou criar um ID. Então, ID. Eu ouvi falar do ID, mas um elemento div tem um único ID, tá certo? Então, eu vou colocar aqui este ID, vou chamar simplesmente de menu, tá? Se eu for lá na minha página e dar um F5 para atualizar, não vai alterar nada, tá certo? Não alterou. Ok, agora volto aqui no HTML e eu vou simplesmente fazer o seguinte, olha. Um ID ele é reconhecido pelo CSS pelo sinal aqui ó, de cerquilha, de hashtag, xadrezinho, como você quiser chamar. Tá? Então, vou colocar aqui menu. E agora eu vou dizer o seguinte, olha, eu quero que esse menu ele tenha uma proporção. Tá? Ele pode ter uma altura e ele pode ter uma largura. Eu posso fazer isso de forma, como que eu posso dizer assim, automática, ou melhor, relativa ou absoluta. Tá? Nós vamos entender isso. Ele pode ter uma dimensão fixa ou uma dimensão reajustável. Vou fazer com que ele tenha uma dimensão reajustável, tá? Ou seja, que ele se adeque ao tamanho da tela do seu navegador, tá? Então, eu vou colocar aqui um width, tá? Vou colocar 100% e um height de 50 pixels,
tá? Então ele vai ter 100% de largura e 50 pixels de altura. Depois a gente pode modificar isso. Eu vou simplesmente colocar uma cor agora, depois eu vou mudar essa cor, tá certo? Então vamos lá, eu vou colocar um background, que é responsável por colocar a cor, e eu vou colocar uma cor simples, ok? Depois a gente altera essas cores aí. Deixa eu ver como é que ficou aqui. Vou clicar no navegador, vou atualizar. Opa, fiz alguma coisinha equivocada e está aqui. Então vamos alterar aqui. Opa, beleza. Agora vamos voltar. Muito bem. Eu havia então aqui trocado as letrinhas T e H, obviamente não ia funcionar. E aproveitando, eu vou colocar aqui no background também, eu comi o N, background color. Tá? Agora nós vamos lá no navegador, vou atualizar a página e vamos ver a belezura que vai ficar. Atualizo, opa, um Ctrl F5. Será que eu salvei o documento? Muito importante salvar. Ctrl S, opa, maravilha, salvei. Olha só, ficou esse azulão aí, lindão, certo? Mas isso é para que nós pudéssemos entender que a div, que é este azul que você está vendo aqui, ele possui uma dimensão agora de 100% do navegador. Se você pegar esse mesmo código que eu digitei e colocar aí no seu computador, vai abrir da mesma forma. E se você fez exatamente esse código, é o que você, obviamente, vai estar vendo aí, tá certo? Então, olha só, não se preocupe com as questões estéticas. Nós estamos aprendendo como criar as coisas com HTML e CSS. Nós vimos que podemos colocar dimensões. Vamos supor que eu queira aumentar a altura do nosso menuzinho aqui, ó, tá? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, para 80. Vamos ver o resultado aqui, ó. Vou atualizar. Perceba que ele aumentou em 20 pixels, ou melhor, em 30 pixels, o tamanho da altura. Se eu reduzir aqui, vamos colocar novamente 40, né? Ou melhor, vamos deixar em 40, estava em 50. Eu vou colocar aqui o width em, sei lá, vamos colocar em 50%. Então ele vai pegar 50% do navegador. Pronto. Então isso é uma dimensão relativa, tá? Então ele está pegando 50% do navegador. E eu diminui também para 40%, perdão, 40 pixels, né? O tamanho da altura. Vamos voltar aqui novamente no código. Joia. Então nós temos os dois links aqui. E eu quero que esses links eles estejam agora sem... vamos colocar aqui sem esses tracinhos aqui embaixo, né? Eu vou tirar o blue e vou colocar uma outra, vamos deixar sem cor nenhuma por enquanto. Simplesmente eu vou recortar isso aqui, ó. Pronto, recortei, depois eu coloco, só para a gente poder visualizar. Vou atualizar, está sem cor nenhuma de fundo, a div continua aqui, mas está sem cor. Eu quero remover esses sublinhados que estão embaixo do texto, do link. Então, eu vou voltar aqui, tá? Então, o que eu quero fazer agora? Eu quero remover o sublinhado do link que está lá no menuzinho, tá certo? Então, para fazer isso, o meu alvo agora são os links, são as tags de âncora. Então, eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer uma referência pelo nome da âncora, a tag A, eu posso colocar também uma ID para cada um dos elementos A. Só que isso não fica legal, porque eu tenho que criar um ID sempre diferente para cada elemento da tag A. Então, para fazer isso, nós utilizamos uma classe. Então, colocamos aqui um atributo chamado class. Eu vou chamar esse atributo class apenas de link, para ficar mais fácil. E eu posso repetir ele aqui embaixo também, ó. Porque a classe nós podemos repetir, o ID nós não podemos repetir em uma mesma página, tá certo? Bom, não é uma aula agora sobre classe e sobre IDs, mas é só para que nós possamos ter um entendimento de como é que eles funcionam. ID é sempre um único por elemento e por página. A classe eu posso repetir quantas vezes for necessário e ele vai aplicar aquele mesmo estilo para os elementos que tiveram o nome daquela classe, que é o que eu vou fazer agora. Então, por exemplo, eu não quero que os meus elementos de âncora, os elementos de link, tenham um sublinhado embaixo.
Então, eu criei uma classe link e a referência da classe link é por ponto. Enquanto os elementos IDs é por hashtag, as classes são por ponto. Então, ponto link, e eu quero que estes links não tenham o sublinhado. Então, é text decoration, dois pontos, none. Ou seja, não, eu não quero que tenha uma decoração nos links de sublinhado. Feito isso, vamos atualizar a página. Vamos ver o que aconteceu aqui. Text decoration, né? Decoration. É isso, é só escrever certo que vai dar certo, tá certo? É só escrever certo que vai dar certo. Então, olha só, removemos aqui então o nosso sublinhado. Ficou legal. Eu também posso atribuir cor, posso atribuir tamanho para as nossas tags de link, tá certo? Mas nós não vamos fazer isso agora. Por hora, nós simplesmente vamos... se você quiser voltar o background aqui, você pode voltar. Então, background color blue, tá? Não vai ficar legal, porque a cor azul, esta cor azul, ela é muito chamativa, né? Ela é muito marcante, então não fica bacana, tá certo? Bom, nós vamos interromper agora esse momento e no próximo vídeo eu vou mostrar algumas outras formatações que nós podemos fazer com esse menuzinho, tá certo? Então, um grande abraço e até mais.